Fala, Pardi. Chegamos ao terceiro episódio desse encontro de Django e Zorro. Se tu não viu os episódios anteriores, te recomendo a voltar aqui no canal e ver o episódio 1 e o episódio 2 para poder se contextualizar melhor na história. A nossa aventura agora está quando Zorro e Django estão chegando na fazenda do adversário poderoso e rico, que é o Arquiduque. E nós vamos ver agora o que vai acontecer nessa aventura. Bora! Django e Zorro, episódio 3. Vamos passar por algumas capas variantes aqui, ó. Bem legal, ó. O Django aqui e o Zorro. Uma outra capa aqui bacana também, com esse tom de azul e amarelo. E uma última capa aqui, ó. Mais outra capa bem legal, do Django e do Zorro, ó. Sensacional esse desenho aqui. E vamos para a história. A história hoje começa narrada na voz do Django. Então ele fala: ser um escravo não se trata de trabalhar duro. Qualquer homem vivo sente-se mais forte e mais satisfeito depois de um dia honesto, dia de trabalho. E a gente vê ao longe assim uma estrada de ferro sendo construída, uma Maria Fumaça chegando, né? E alguém grita: o quê? Não. E Django continua: o cheiro do suor, aquela dor nos seus músculos, você está muito cansado, mas sabe que cumpriu alguma coisa. Mas sendo um escravo. E nisso a gente vê um diálogo ainda, dois caras arrastando alguém, parece ser um mexicano. E um deles diz: você está nisso de novo, não é, Pedro? E nós te avisamos, não foi? Não foi? E o Pedro, que está sendo arrastado por esses dois homens, diz: por favor, senhores, eu juro, eu não estou. E aí os outros homens dizem: Madre de Deus, eles estão levando ele para ver o Uncle Charlie. E continua a voz de Django falando: não, isso é tudo sobre medo. E aí a gente vê os dois homens jogando esse mexicano na frente de uma barraca no chão. E ele diz: por favor, eu só tenho, e dá uma engasgada. E sai um cara com tapa-olho de dentro da barraca. E ele diz: ó, não, não, não. E esse cara diz: Pedro, Pedro, seu filho de uma cadela, por que os vigias trouxeram você até mim? E aí um dos homens explica pro cara com tapa-olho, né? Discórdia nos campos novamente, Charlie. Ele continua dizendo aos outros que não os alimentamos o bastante. E como nós não pagamos nada a eles, e como nós não damos a eles intervalo suficiente. E o outro diz: a próxima coisa você sabe, né? Ele está esperando que a gente limpe das malditas bundas deles. E aí o cara do tapa-olho, chamado Charlie, diz: isso é verdade, Pedro? Você é infeliz aqui? E o Pedro diz: não, eu não faço o que eles dizem, eu falo, sim, mas só para passar o tempo, não sou um rebelde. Por favor, Charé, você tem que acreditar em mim. E o Charles diz: você me chama pelo meu nome tribal, como se fosse amigo patético. Você está no pessoal da pregação, então acha que pode ceder um dedo ou dois, pois deve cortar a conversa. Tragam ele aqui, rapaz. Não, Chareg, por favor. Então, o nome tribal dele é Chareg, do Charlie. E o Charlie diz: pare de choramingar, gusano. Você tem sorte que não é a sua língua. E pela última vez hoje, eles me chamam de Envy Charlie. E aí vem a voz do Django de novo, né?
Eu cresci, sempre conhecendo esse medo, sempre sentindo aquele freio na minha boca. O mesmo com os outros negros na América. E aí a cena vai para frente de uma casa, parece uma casa de fazenda mexicana, e chega uma carruagem ali. Provavelmente a carruagem do Django e do Zorro, né? Carruagem do Zorro que tá com o Django junto. E alguém recepciona a carruagem dizendo: Bem-vindo, honrado senhor. Estamos muito felizes que você veio agraciar a nossa humilde casa. E voltamos à narração do Django. O tempo que passei como um guarda-costas para aquele californiano, eu pensei que tinha deixado a escravidão e toda essa merda feia para trás. Eu estava errado. Diego de la Vega era só a segunda pessoa branca que eu conheci e que não deu a mínima para minha cor de pele. E esse propósito aqui não era tudo o que parecia. Nisso voltamos ali a pessoa que está recepcionando os dois na frente da casa. E ele se apresenta. Eu sou Ruben Fenck, chefe da criadagem de Sua Excelência. Acredito que você teve uma viagem muito agradável. E Zorro diz: Ai, o sol estava bestial. E eu senti como se tivesse engolido um acre de poeira. Como eu anseio por um banho perfumado e uma boa bebida. Confio que você é capaz de acomodar meu valete e meu acompanhante também. Que seria o Django e o índio ali que conduz a carruagem. Né? Sim, bem, já que vocês são os últimos a chegar, eu temo que os quartos dos nossos criados estão lotados. Seus homens podem se acomodar nos estábulos, o que parece mais apropriado para a atual situação deles. Quer dizer, o cara tratou o Django e o índio como empregado que não pode nem entrar na casa. Né? Enquanto isso, pedirei a uma de suas camareiras que prepare o seu toalete. Eu concordo, bom senhor. O clima do Arizona pode ser muito cansativo. E Zorro responde: Ah, isso soa delicioso, Bernardo. Veja se minhas coisas são colocadas para dentro. E aí o Django começa a conversar com o índio, né? Com o índio que é mudo, né? Que não fala, mas ele conversa com o índio. O índio só faz gestos. E ele diz: Eu, homem, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que seu chefe, Diego, ele não é do tipo alto e poderoso. Como ele é capaz de aguentar toda essa baboseira dessas pessoas extravagantes ao redor dele? E o índio só bota a mão no rosto, afasta os dedos e dá uma olhada entre os dedos. E Django saca, né? Então ele usa uma máscara quando cuida dos seus propósitos, certo? Bem, talvez não totalmente uma máscara. Ele é como aqueles sanduíches de pepino. Tudo que posso dizer é melhor ele do que eu. Soa como uma cova de víboras lá dentro. Tipo, melhor que ele entre do que eu, né? E aí vamos ao diálogo dentro já da casa, né? Casa enorme, né? Cheia de conforto. E alguém diz: da Alta Califórnia, Sir Dom Diego de la Vega. E o Zorro diz: sem Sir. E ele: Dom. É honorífico na Espanha. O mesmo que Sir. Quer dizer, era só Dom Diego de la Vega, não tinha o Sir Dom Diego. E aí o cara que estava apresentando continua. E eu posso apresentar Sua Excelência Gorko Zagreda Langdon e sua esposa Consuela Ave Maria de Peralta de Córdoba Langdon, o arquiduque e a arquiduquesa do Arizona. E o arquiduque diz: Bem-vindo, meu amigo.
Como um dotado representante da coroa espanhola, é uma grande honra para mim receber um cavaleiro tão estimado. E Zorro diz: verdade, e eu tinha pensado que tinha sido da linhagem de sua esposa, de onde seu título veio. Encantado, senhora. E a Consuelo diz: graças, senhora. Bem-vindos. E o papo continua. O arquiduque fala: sua observação está correta, senhora. Mas, claro, o homem é quem deve comandar. Mas juntos compartilhamos uma visão do futuro do Arizona. Uma que aspira à grandeza. Estou feliz que tenha sido capaz de se juntar ao que certamente será um glorioso empreendimento. A conclusão dessa ferrovia está completamente uma década à frente da inevitável rota que se juntará ao Golfo do México, à Califórnia nativa. Permita-me apresentar os investidores nessa empreitada. Então ele vai apresentar a galera, tudo que está botando dinheiro para construir aquela ferrovia que atravessa os Estados Unidos, né? Do Texas, Sir Sheridan Eustácio Reives, dono do famoso rancho XTO. E Sheridan diz: sempre seja o primeiro na fila do coxo. É o que eu sempre digo. Digo, Longdon, que é um prazer ter você aqui. Um pouco exagerado para o meu gosto, mas ainda assim. E aí ele apresenta outro. Sir Morgan Reginaldo Sal, da plantação Belfort, no grande estado de Virgínia. E o Morgan diz: é um prazer conhecê-lo, senhor. Eu devo dizer, seu traje é notavelmente flórido. O traje do Zorro é bem rebuscado mesmo. E eles apresentam outro. É o senhor Anthony Sparklekind, cujas operações de mineração no Mississippi nos abastece com material bruto. E o Anthony diz: é um prazer. Essa não é uma época ruim, monsieur, para uma riocha. E aí já todos sentados à mesa, pronto para o jantar, né, da cerimônia, onde vão falar de negócios e investimentos na ferrovia, o arquiduque começa falando: ai de mim, não. Minha esposa e eu ainda não temos filhos, o que significa que o ducado e todos os seus recursos um dia passarão para o meu filho Auric, meu fruto de um casamento anterior. E alguém diz: você é muito sortudo, jovem. Provavelmente falando para o Auric. Esse sou eu, fruto de uma conquista, né? Então o Auric fala, ele está sentado na ponta da mesa, né? O arquiduque, sua esposa está à esquerda e o filho está à direita na ponta da mesa junto com ele. E mais alguém diz: ei, Langdon, o bife não está ruim. Não enrole o principal chefe no Texas. E aí Zorro levanta para fazer um brinde. Um brinde ao nosso grandioso anfitrião e sua nobre esposa. A hospitalidade deles é a nossa recompensa. Eu simplesmente devo elogiar você por esse vinho excelente, excelência. E a delicadeza de sua mesa é realmente um banquete suntuoso. As ostras em salmoura, a carne macia e uma sopa feita de cactos. Ai, e o pudim de sobremesa estava mais suave que qualquer descrição. Bravo, eu teria viajado do Arizona simplesmente para um banquete extraordinário como esse. Fico feliz que esteja tão entusiasmado pela minha mesa, senhor, diz o arquiduque. Eu espero que você fique igualmente impressionado com a nossa nascente ferrovia. Para assegurar sua apreciação extasiada, pedirei ao cozinheiro para preparar um jantar digno de nota para a nossa grande viagem amanhã.
E um dos convidados diz: ora, essa, admito, uma boa refeição e digna de apreciação, mas não há razão para ficar tão entusiasmado sobre isso. E outro dos empresários fala: puf, essa comida está boa, mas fraca. Você devia provar a ardente cozinha crioula. Esse é o tempero da vida. Mais vinho! Pediu mais vinho. E outro volta a falar: besteira, Lequinte. Eu colocaria os nossos chiles texanos contra as suas pimentas caseiras qualquer dia da semana, cultivados fora de Amarillo. E o outro empresário fala: por que alguém se importa em amortecer sua boca com condimentos dos pagões? Está além de mim. Em Virgínia, nós preferimos saborear a nossa comida, e com o decro apropriado, eu posso adicionar. E aí o Zorro responde a eles: cavalheiros, cavalheiros, eu busquei jogar uma maçã dourada no nosso meio. Conflito interno é uma questão tediosa, afinal de contas. Eu queria só gerar divertimento. Nisso a cena volta lá pro estábulo onde está ficando o Django e o índio, né? E aparece o Django olhando algumas empregadas ali, provavelmente preparando alguma alimentação no fogo. E ele fala: desde que vim do oeste, eu vi muitos índios nativos como servos. Pelo menos não estão acorrentados. Mas nenhum desse bando disse uma palavra desde que chegamos aqui. No caso, o bando de empregados, né? Ninguém falou nada. E aí ele chegou provavelmente para falar com alguém. Licença, moça. Estava esperando conseguir alguma comida para meu amigo e eu. Estamos aqui com um dos cavaleiros convidados. E aí a moça disse: Madre Dios, Taya, Taya. E a outra diz: está bem, Maria, eu cuidarei disso. Vá ajudar Blanca. E Django diz: eu não sei nada de espanhol. O que é Taya? E aí a senhora responde para ele: você deve desculpá-la. Ela é jovem e só saiu da sua vila para trabalhar aqui. Ela nunca viu alguém como você, Taya. Em Yankee é queimado. Ah, então ela chamava Taya é como se estivesse chamando ele de negro. Ela nunca tinha visto um negro. E Django disse: queimado? O que diabos? Voltamos para dentro da casa lá com os magnatas. E o anfitrião, né, fala: é claro, embora o Arizona não seja oficialmente uma província escravagista, nosso acesso à população tribal local é uma benéfica fonte de trabalho. A natureza selvagem deles, na verdade, aprecia uma mão forte e visão para conduzir e direcionar os esforços do contrário. Eles se entregam à decadência e à preguiça. E aí alguém está oferecendo para Conchita ali uma bebida e ela diz: não, mas graças. E o arquiduque continua: chega, essa é a segunda vez em uma noite. E a Conchita diz: mas antes eu estava só respondendo ao cavalheiro com gentileza. E aí o Zorro não entende, né? Porque ele reclamou dela, né? Porque ela falou de novo, ela não pode falar, talvez. Mas aí o Zorro pergunta: mas qual a questão, querida dama? Eu rezo que não tenha causado sua aflição. E ela diz: claro que não. Eu fui meramente descuidada. Meu marido tem uma regra estrita, que nada de espanhol será dito dentro do palácio do duque, apenas inglês. Ah, ela respondeu ao criado ali em espanhol. E aí ele não gostou. E Zorro continua: mesmo o espanhol
sendo a língua adotada por muitas dessas pessoas nativas? Mesmo ela sendo a língua real para a fonte desse seu título? Com certeza Sua Excelência está brincando. E aí o arquiduque olha para ele e diz: eu falo muito sério e sem desculpas. Espanhol não é minha língua nativa. Mesmo embora eu tenha casado com uma nobre filha desse reino, o manifesto destino da América do Norte está em inglês. Entenda como em meu projeto de via estou meramente antecipando o futuro. E Zorro responde: ah, mas o espanhol é uma língua tão deliciosa, seu tom doce é cheio de paixão, ritmo e alegria. Não lhe parece? O Zorro é tinhoso, né? Dá uma provocada no cara. És vida, és amor, és doce como um azahar, e és tão hermosa como é o rubor de la medila e de una solteira. Te puede rugir como é o oceano a mareas, e o te pode sussurrar como las alas de uma mariposa. És con uma canção, não um concerto, uma sinfonia. Ah, dita lenga, nunca debe ser silenciado. Ela deve vagar livre como um sentimental. E las lanuras. Ah, mas talvez eu fale livre demais. Aí ele voltou a falar. No caso, o inglês, né? Para nós tá em português, mas ele voltou a falar inglês. E aí o arquiduque levantou e disse: talvez. É hora dos homens se retirarem para a sala de estar, para o conhaque e cigarros. Moças, uma boa noite para todas vocês. Quer dizer, mandou as mulheres pra cama e disse que agora é conversa de homem. Como era bem típico daquela época, né? Já na sala ali, que eles ficam, só os homens, né? Fumando e bebendo alguma coisa. Zorro diz, falando com Elric, né? O filho do arquiduque. Você é filho do duque, sim? E isso faz de você o Marquês do Arizona? Você não fuma, meu jovem amigo? E o Elric diz, bem, eu dificilmente nos chamaria de amigos, já que acabamos de nos conhecer. Mas não, eu não tenho estômago para o tabaco. Minha mãe era do mesmo jeito. Ela não consegue suportar os cigarros do papai. E o Zorro concordou. Verdade, abanando o rosto, né? Provavelmente com o cheiro do tabaco, da fumaça. E continua. E temo que compartilhe dessa lição. Quer dizer, ele também não suporta. E ele fala: cavalheiros, eu temo que devo me desculpar. O dia foi longo e árduo com a viagem. Eu estou mais cansado do que imaginei. E então devo dar a todos buenas noites. Boa noite. E Elric diz pro pai dele, né, pro arquiduque, ele é um pássaro estranho. E o arquiduque responde, sim, mas ele vale mais em ouro do que esses outros 3 combinados. E devemos tolerar a peraltice ridícula dele. Por enquanto. Quer dizer, pelo jeito, o Zorro se apresentou como um cara muito rico ali, que o arquiduque está interessado na grana dele para financiar a ferrovia. Parece que ele tem muito mais dinheiro que os outros 3 empresários que também estão investindo, os outros 3 que foram citados ali. Já no estábulo está Django e o índio ali. E Django fala, ora essa, isso não foi tão ruim. Fazia tempo desde que tive uma refeição cozinhada. Você é casado, Bernardo? Tem filhos? Bernardo, no caso, é o índio, né? Que é o condutor e ajudante do Zorro. Eu tomar isso como 2 filhos e não 2 esposas, porque ele faz um sinal de 2, assim.
Eu sim, eu sou casado, com uma mulher linda e forte. Ela e eu passamos por momentos difíceis juntos. Essa é a parte da razão por eu estar aqui. Eu não ficaria surpreso se não ouvir falar. Eu não sou exatamente bem-vindo no leste, especialmente o sul. Tivemos que lutar pelo nosso caminho naquele poço de víboras. Perdi um bom amigo no caminho. Eu não podia arriscar que Hilda fosse capturada quando eles vieram atrás de mim. Tive que deixar ela em um estado livre. Ela tinha uma tia, morava na Filadélfia. É onde ela está agora, trabalhando com isso. Acho que vocês chamariam de ferrovia, que ajuda escravos a fugirem ao norte. Então segui para o oeste, fazendo o que eu faço melhor, caçando recompensa. Eu mando dinheiro para casa para ela quando eu posso. Um dia ficaremos juntos de novo e vamos começar a nossa própria família. E nisso chega o Zorro na conversa e encosta na parede. Ele aparece no estábulo e diz: eu devo dizer, meu querido Django, sua história se torna mais intrigante a cada virada de página. E o Django olha para o lado assustado, não tinha visto o Zorro chegar, de santa mãe de Deus, de onde você veio? E o Zorro diz: ora, do jantar, claro, onde conheci o desagradável elenco da nossa iminente aventura. O próprio Duque estava, claro, na sua melhor compostura, mas ele parece manter um punho de ferro em todos aqueles ao seu redor. Meus companheiros empresários são um bando desagradável, mas apresentam muita resistência. Um rancheiro texano chamado Rivers, um dono de plantação de Virgínia chamado Upshaw e um minerador de Mississippi chamado LeQuinte. E Django diz: espere um minuto. Spartacus LeQuinte, da companhia de mineração LeQuinte Dick? E Zorro diz: bem, o homem estava ocupado com seus copos, então era difícil distinguir qualquer coisa que ele dizia. Mas sim, acredito que seja ele. Por quê? E Django diz: bem, como você me ouviu dizer, eu tive alguns problemas no leste. O tipo de problema em fazer idiotas em pedaços. Eu estava a caminho de ser algemado em um desses buracos de minas dos infernos pelo resto dos meus dias. Eu tinha uma opinião diferente sobre isso. Enfim, como um resultado, eu me tornei, você pode dizer, bem conhecido naquela parte do mundo. Se esse merdoso me conhecer, pode ser um verdadeiro problema para a iminente aventura. Ah, o LeQuinte pode conhecer o Django. E o Zorro diz: então teremos que cuidar do deplorável Sr. LeQuinte. O que realmente pode funcionar como uma vantagem para nós, se pudermos interromper o acesso do Duque ao ferro. E Django toca na sua arma e diz: eu tenho a solução bem aqui. Faço com prazer. E Zorro põe a mão no braço dele e diz: meu querido Django, isso soa muito apelativo. Você não pode entrar e atirar no idiota repugnante. Isso precisa de uma solução mais sofisticada, eu temo. Tenha certeza, Spartacus LeQuinte fará uma rápida retirada dos arredores antes de colocar um olho em você. Buenas noites, amigo. Então o Zorro já vai dar o jeito dele. Diferente do Django queria resolver na arma. Nisso voltamos para o quarto onde está o Spartacus LeQuinte, né? Já pronto para os seus aposentos, pronto para ir dormir. E ele fala: Tabarnak, por que esses malditos sapateiros fazem botas tão apertadas? Garota, vem aqui e me ajude. Quer dizer, ele já está com um soluço, provavelmente embriagado.
E aí quando ela vai ajudar ele a tirar as botas, né? E ele diz, minhas botas não são as únicas coisas apertadas no quarto. Quis abusar da moça, né? Como eu gostaria de fazer o mesmo com minhas calças, hein? E ela diz, não, senhor. E ele diz, ei, eu pensei que havia uma regra sobre falar espanhol nessa casa. E ela diz, não, por favor. E ele diz, parece que vou ter que ensinar a você um pouco de francês. E voltamos ao Django falando. Ele diz, Diego tem uma certa forma de olhar o mundo. Como ele disse, sofisticada. Com certeza, ele pode cuidar de si quando a coisa piorar, mas ele nunca sentiu o ferrão de um chicote. Homens como Spartacus Lequinte só entende de um tipo de persuasão, certo? Talvez 2 tipos. E o Django vai lá na janela do quarto observar o cara. Ou você castra a habilidade dele de remexer o dinheiro sangrento dele, ou coloque muito medo nele. Quando o Django olha pela janela, né, vê que o Zorro já tá lá dentro do quarto do Lequinte. Já mascarado, vestido exatamente de Zorro, né, com a capa todo de preto e com a máscara preta. E diz pro Lequinte, faça suas preces, Spartacus Lequinte. Eles conseguirão pouco de mim, evocando minha misericórdia. E ele diz, onde eu? Meu Deus. E Zorro diz, senhorita, vá agora e por favor, não fale disso para ninguém. Quer dizer, salvou a moça ali da situação e mandou ela ficar quieta. E ele se volta pro Lequinte e diz, coloca a espada no pescoço dele e fala, agora, meu trêmulo amigo, parece que você desgastou sua recepção aqui. Você partirá antes do café da manhã e depois cessará todas as realizações com o pretenso arquiduque do Arizona. E aí o Lequinte tenta explicar, né? Mas eu fiz algo errado, ofender sua excelência, eu juro eu. E Zorro diz, você me ofendeu, você é um traficante de escravos, senhor. E por menor ofensa, você é um cafajeste. Veja outro amanhecer nos céus do Arizona e você atrairá a fúria moral. E nisso ele dá a espada e marca o Z no pescoço do cara que faz de o Zorro. Então ele quis dizer que ia atrair a fúria moral do Zorro. E aí nisso o quarto fica escuro. E aí o Django já não enxerga mais nada. Escurece o quarto. E Django diz, eu tô ferrado. E a nossa história de hoje acaba aqui. Mas continuamos no capítulo 4. Será que vai acontecer agora, hein? Vamos ver no episódio 4. Parece que as cartas estão na mesa. Já se sabem qual é as peças do xadrez. Inclusive, o Zorro já sabe que tem que eliminar alguns empresários que estão orbitando na volta do Arquiduque para poder enfraquecer o próprio Arquiduque. Parece que a coisa se encaminha nesse sentido. Eu adorei esse episódio de hoje. Se tu também gostou, deixa o teu like, te inscreve no canal para dar uma força e acompanha as outras histórias que a gente tem aqui no nosso canal. Um grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu!